que a menina Rode foi atender, ela olhou para aquela cena, viu Pedro ali e não abriu a porta de alegria. Ela ficou tão feliz que ela não abriu. Aquilo era tão sobrenatural, era tão absurdo para aquelas pessoas, que até a menina que foi atender a porta, e quando ela viu que era Pedro, foi algo tão grande para ela, que ela ficou tão feliz que ela não abriu a porta. Ela correu para o povo que estava lá orando dentro da casa e foi avisar que Pedro estava ali. E o povo, sabendo daquilo, agiu da mesma maneira que a Rode, também não acreditou, né? E disseram: tu tá ficando louca, menina. Como é que pode Pedro estar aqui se ele está preso lá? Ele está preso nas mãos do rei Herodes. E eles sabiam como era que o rei Herodes procedia quando prendia uma pessoa. Eles mantinham preso de maneira bem segura e eles temiam pela vida de Pedro. Eles sabiam que podia acontecer com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Mas o que eles não tinham, o que eles não sabiam, era de que maneira poderosa Deus agiria na vida deles, de maneira sobrenatural. Que quando eles viram a Rode falar para eles que o Pedro estava lá fora, da mesma forma que a Rode ficou totalmente abismada com aquilo, eles também ficaram, que não acreditaram na Rode e achavam que ela estava louca. Que quando ela disse: não, é ele que está aqui, e eles viram que era Pedro e disseram: pode ser o anjo dele. Tão absurdo era aquilo, queridos. Eles não esperavam que Deus agiria de maneira tão poderosa, nos mostrando hoje o quão poderosa é a maneira que Deus quer agir na nossa vida, operando milagres sobrenaturais de maneira muito grande, muito intensa. O versículo 14 diz assim: e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, né? Ela ficou tão assustada que ela correu para dentro e foi avisar para o povo. E o povo agiu da mesma maneira que ela. Por quê? Porque um ato daquele, queridos, era um milagre grande, né? O versículo 16 e 17 diz assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. O 17 diz: e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lado. Foi preciso Pedro entrar, né? Pedro pediu que eles se calassem, porque afinal Pedro estava fugindo. Pedro entrou na casa, contou para eles todo o acontecido e já saiu dali para outro lugar e mandou que eles anunciassem para os outros irmãos de que maneira tão poderosa Deus tinha agido na vida de Pedro. Vamos para o versículo 20 ao 24, que diz assim: e sendo já dia, versículo 20 a 24. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia ficou ali. Queridos, é o versículo 18 e 19. Nós lemos até o 17, agora estamos lendo o 18 e o 19, que diz: e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Agora você imagina. O rei Herodes mandou que prendessem a Pedro de maneira muito segura. Pedro estava na responsabilidade daqueles soldados. Agora imagine essa situação, queridos. Os soldados viram Pedro sumir dali.
viram Pedro sair dali de maneira poderosa. E agora, para estes pobres homens darem conta deste Pedro para este rei, imagine a situação, né? O rei mandou prender a Pedro, que queria fazer com que acontecesse mais um espetáculo grande, né? Com a vida de Pedro, com a pessoa de Pedro. E agora os soldados haviam deixado fugir a Pedro. E agora, queridos, para aqueles soldados, já pensou? O Pedro tinha fugido de maneira inexplicável. Eles estavam em meio a duas situações muito complexas. Uma foi a maneira em que Pedro fugiu da cadeia, saiu lá da prisão. E a outra era explicar para o rei Herodes, arcar com as consequências daquela fuga de Pedro. Que situação difícil, né? E o que aconteceu? O 19 diz: e quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar. Agora você imagine o que não deve ter acontecido com aqueles guardas, né? O que não deve ter acontecido com aquelas pessoas que estavam fazendo a segurança de Pedro e deixaram Pedro fugir, né? Dos versículos 20 a 24 diz assim: e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha o que aconteceu. Observe aqui, queridos, o que acontece com quem se mete na frente de Deus, né? O ser humano, queridos, ele não conhece. A grande parte do ser humano, da humanidade, muito da humanidade não conhece quem é Deus. E quando se colocam na frente da igreja de Deus, acha que está lidando com homens. Não tem noção de que está lidando com o próprio Deus, né? Então, o que aconteceu aqui? O Herodes mandou matar Tiago e para ele estava tudo bem. Por quê? Porque não conhecia o Deus de Tiago. Não sabia do grande mover que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento, naquela ocasião, na vida da igreja de Deus, através dos apóstolos, na vida da humanidade, né, queridos? Porque o que aconteceu ali veio a servir para toda a humanidade até hoje. Então, o que aconteceu naquela ocasião? O Herodes, ele já tinha perdido Pedro, já haviam solto Pedro, né? Tá bom, ele se aborreceu, mandou castigar os soldados, os guardas que haviam deixado Pedro fugir. E ele foi para Cesareia, ficou por ali, o tempo passou, não passou muito tempo, né? E ele, irritado com os de Tiro, com o povo de Tiro e de Sidom, ele nem viu para ele mandou matar Tiago, ele prendeu Pedro, não conseguiu o intento que ele tinha contra a vida de Pedro, tudo passou e para ele a vida continuou normal. Mal sabia da sentença que estava sobre a cabeça dele. Mal sabia da dívida que ele tinha com Deus e que Deus certamente ia acertar as contas com ele. Porque o ser humano, queridos, ele é assim. Ele não conhece Deus, não conhece o inimigo das nossas almas, nem o bem nem o mal. Grande parte dos seres humanos não conhece. Às vezes se envolve com Deus, nas coisas de Deus, sem ter a menor ideia do que pode lhe acontecer, né? E o Herodes era um destes. Ele enfrentou a igreja de Deus, fez tudo para parar a obra de Deus através dos apóstolos, dos discípulos de Deus,
que estavam fazendo aquela obra para Deus e não se dava conta com quem ele estava lutando, né? Então, o que aconteceu aqui? Ele estava aborrecido com os moradores, digamos assim, com os do povo de Sidom e de Tiro, né? Mas o que aconteceu? O povo, as pessoas que moravam ali em Sidom e em Tiro vieram e conversaram com o rei através do seu camarista, né? O Blasto. Eles, sabendo que o Blasto tinha acesso ao rei, vieram, conversaram com este camarista, fizeram as pazes e estava tudo bem. Então, o que aconteceu? Num dia designado, aqui o versículo 21 diz, o rei se vestiu de rei, né? E foi se aparecer no meio do povo. Aí subiu lá na tribuna dele e foi falar com o povo. E o povo estava aclamando ele como se fosse um Deus, né? E ele não parou o povo e disse, olha, não, gente, não falam comigo assim, que eu sou homem, né? Eu não sou Deus, eu não mereço louvor, não mereço adoração, não mereço essa exaltação, porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus, existe o Deus do céu e da terra, o Deus que criou o céu e criou a terra. Vocês estão me adorando como se eu fosse Deus, mas eu não sou Deus, né? Então, o que aconteceu? Ele aceitou aquela exaltação como se ele fosse um Deus. No exato momento, neste mesmo instante, o anjo do Senhor feriu o rei Herodes e ele morreu na mesma hora comido de bicho. Olha que sobrenatural, queridos. Tudo isto aqui nos remete no grande poder, na questão, né, que nós sempre estamos falando, do quanto a obra de Deus é poderosa, do quanto Deus age e deseja agir através de nós neste tempo, né? Porque a obra de Deus, querido, ela é envolvida pelo próprio Deus, é Deus que faz diretamente através do seu Espírito Santo, através dos seres humanos. Deus usa o seu Espírito Santo para Ele mesmo fazer a sua obra através de nós, né? Quando o rei Herodes se envolveu com os apóstolos, matando a Tiago, ele estava guerreando contra o próprio Deus, sem se dar conta que as consequências viriam, que aquilo não ia ficar de graça, né? Então, queridos, o que é que eu quero, o que é que o Senhor, que o Espírito Santo quer ressaltar aqui? É desta maneira poderosa que o Senhor vem agindo através dos tempos, através da sua igreja, né? O inimigo o inimigo levanta, o inimigo usa aqueles que lhe dão lugar, o inimigo usa, mas Deus está no controle, fazendo justiça, guardando aquele que tem que ser guardado, fazendo justiça contra aquele que precisa ser justiçado. Enfim, esta obra é de Deus, ele está no controle, agindo de maneira sobrenatural. E hoje, meus queridos, ele está nos chamando a mim e a você, para que nós venhamos a nos entregar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus. Porque, queridos, o Senhor, Ele vai fazer um grande avivamento espiritual nestes últimos dias. O Senhor está levantando na face desta terra um grande avivamento espiritual. E para isto Ele está convocando nós, seres humanos, pessoas, para fazer esta obra para Ele. E para isso nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Jesus, verdadeiramente a Deus de corpo, alma e espírito, para que Deus faça através de nós esta obra de maneira grandiosa, como Ele fez através dos apóstolos, através de Jesus, através da sua igreja. Então, queridos, quanto ao inimigo, não se preocupe, se entregue para Deus, se agarre com Deus e esteja certo que só vai acontecer com você aquilo que Deus permitir, mas você estando em obediência, em comunhão com Deus,
você tenha certeza da sua salvação, que se você morrer pela causa do Evangelho nesta terra, você estará salvo na glória com Deus, né? Então, queridos, este mundo está no fim, esta humanidade está no fim, Deus está preparando o seu arrebatamento, o arrebatamento prometido para levar a igreja desta terra para os céus. Quem é a igreja? Aquele que se entrega para Deus verdadeiramente. Deus vai salvar, Deus vai levar para a sua glória, mas enquanto isso não acontece, Ele quer nos usar nesta terra para disseminar na face da terra o evangelho do reino, o evangelho da verdade trazido por Jesus. Este é o último dia, o último tempo. O Senhor está nos chamando para fazer esta grande levada, esta grande anunciação do evangelho do reino de Cristo para a humanidade, para que o povo venha a ser alcançado por Deus, para que o povo venha a saber disto, para que venha correr para os braços de Deus para salvar a sua alma do inferno, porque o Senhor já está preparando o arrebatamento da igreja. Queridos, se você ouvir esta palavra, se você chegar a algum destes vídeos, ouça. Se você achar a primeira parte, procure a segunda. Leve adiante, passe para as outras pessoas, porque isto, querido, nada mais é do que Deus anunciando à face da terra que o avivamento é chegado. O avivamento está sendo anunciado e Ele está chamando a humanidade para correr para os seus braços para a salvação, para que sejam tomados por Jesus e preparados para a salvação que se dará através do arrebatamento da sua igreja. Aleluia, glória a Deus, queridos, esta é a palavra para esta noite. Vamos orar ao Senhor encerrando para que o vídeo não venha dividir mais uma vez. Queridos, nosso material é fraco, o nosso celular é bem fraquinho e não tem muito tempo de gravação, né? A duração dos vídeos é muito pequena e fica dividindo. E, queridos, a palavra que nós temos para esta noite é essa: que a graça e a paz do Senhor alcance cada coração através deste evangelho. Cada um que achar estes vídeos, vá vendo, querido, vá meditando nestas palavras, vá se entregando a Deus, buscando o Espírito Santo para que Ele lhe chame para este grande ajuntamento do Pai para estes últimos dias. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar, queridos, encerrando este pequeno culto na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai querido, meu Pai santo, ó Pai, muito obrigada por esta ocasião, meu Pai, que nós passamos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, obrigada, meu Pai, porque nós sabemos que Tu ouviste a oração. Obrigada porque Tu ouviste o louvor, meu Pai. Meu Pai, nós precisamos ser alcançados por Ti. Nós precisamos ter a nossa vida salva, meu Pai. Nós precisamos levar o Teu evangelho àquele que não conhece de Ti. Porque, meu Pai eterno, aquele que não for salvo passará uma eternidade no inferno. Oh, Pai santo, Pai amado, que este vídeo, meu Pai, possa alcançar o seu objetivo, meu Pai. Faça com ele segundo a Tua vontade, ó Deus. Nos abençoa nesta noite, meu Pai, nos guarda. Meu Pai, vem nos dar uma noite de paz. Meu Pai, vem nos encher da Tua graça, da Tua presença. Oh, meu Pai, alcança nossas almas através do sangue derramado na cruz. Que o Teu Espírito Santo venha nos arrebanhar, nos levar até a Ti, meu Pai. Oh, Jesus, querido, muito obrigada, meu Jesus, por esta palavra. Obrigada porque Tu estás nos ouvindo, Jesus, esta obra é Tua. Vai fazendo conforme a Tua vontade. Jesus, querido, precisamos do Teu agir na nossa vida, do Teu poder, meu Jesus amado, do Teu perdão, da Tua bênção, do Teu sangue, nos lavando e purificando, Senhor, para que nós tenhamos condição não apenas de ser chamados para fazer esta grande obra, mas de ser salvos, Jesus querido, por Ti. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo, para que a Tua palavra venha permanecer em nós.
permanecer nas nossas vidas, nos moldando, nos purificando e fazendo de nós conforme a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus, queridos, muito obrigada por cada um, a cada um que vai ver e ouvir destes vídeos. Queridos, ore por nós, nos ajude em oração. Este canal está iniciando. O intuito deste canal é fazer esta obra para o Senhor, de anunciar que o arrebatamento está chegando e que antes disso Deus precisa anunciar o evangelho do reino trazido por Jesus sobre a face da terra, para que se dê o grande avivamento espiritual, que nada mais é o grande agir do Espírito Santo para que as pessoas se convirtam, venha se converter verdadeiramente, para quando Deus vier buscar sua igreja ou quando a pessoa vier a falecer, deixar esta terra, vá para o céu com Deus. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia, amém, amém, Senhor, glória a Deus.